Boa noite, e voltamos aqui com a previsão estendida para o centro-oeste, sudeste e norte do país. Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho. Já tem os vídeos aqui, já temos o vídeo do centro-oeste de hoje, o do nordeste e o do Cone Sul já atualizado. E vamos aqui à previsão de chuva acumulada para os próximos 46 dias, anomalia. Como podem ver, o norte do país fica um pouquinho mais bagunçado. O Amazonas vamos ter, no geral, chuvas acima da média, com manchas aqui no centro do estado, no sudeste e no extremo oeste, em torno abaixo da média. Roraima acima da média, principalmente a parte norte. O centro-norte do Pará bem acima da média. O Amapá também, os países aqui ao norte, desde a Guiana até a Venezuela. A Colômbia, o Peru também tem chuva irregular, um pouco melhor entre aqui a cordilheira em direção ao Acre, partes do centro-norte da Bolívia, partes aqui do centro-sul da Bolívia. Rondônia começa a transição, né? Aos poucos a chuva vai começando a avançar, ficando melhor aqui na parte oeste, todo o Acre. Continua com chuva bem irregular aqui no centro-sul do Pará, podendo ter períodos de pouca chuva, assim como também boa parte do Mato Grosso. Avança aqui na direção do Nordeste, Tocantins e Goiás também dá uma melhorada. Só que tem um porém. Uma boa parte dessa anomalia negativa aqui pode acontecer agora nessa segunda quinzena de setembro e talvez 1º de outubro. Então, outubro começa a ter uma distribuição, uma volta mais geral da chuva, só que irregular, por isso que está apresentando essas anomalias positivas e negativas entre o norte e o centro-oeste. Aqui no Tocantins e Goiás, boa parte dessa anomalia deve acontecer entre finalzinho de setembro e decorrer de outubro. Então, a princípio, o mês-chave aqui para o plantio da soja no Mato Grosso é o quê? É mais agora a partir do finalzinho de setembro para frente. Então, setembro começa as primeiras pancadas de chuva e a regularização dela deve vir mais no finalzinho do mês e ao longo de outubro, que ainda não será um mês totalmente irregular de chuva. Ainda pode apresentar períodos de 5, 10 ou 12 dias sem chuva, então um pouco de atenção. Rondônia, mesma situação, um pouco mais constante aqui no Amazonas e no Acre. Na parte norte tudo bem, que é a época mesmo, mas aqui no sul do Pará também pode ter uma irregularidade bastante grande. Aqui no Tocantins começa a melhorar primeiro a parte das pastagens, é a primeira melhora que vai ter, seja nativa ou cultivada, e depois começa também a permitir que a partir de outubro comece a permitir o início do plantio da safra de verão. Então, seja soja ou outras culturas qualquer, o pessoal vai ter que começar a ter um pouquinho só de paciência e esperar. Setembro começa as primeiras pancadas de chuva e a partir de outubro começa a melhorar. Não dá para garantir que não haja algum veranico curto nesse período, assim como vale aqui para Goiás também. Mas descendo mais aqui, a gente vê que o sudeste também, de maneira geral, começa a melhorar. Tudo indica ao longo de outubro. Setembro ainda vai ser mais para seco ou bem irregular a chuva. Tem chuva em setembro? Tem, mas ainda não suficiente para iniciar o processo de recuperação, seja do canavial, seja das lavouras, seja das pastagens de inverno, as lavouras de inverno que estão em andamento também, que estão utilizando irrigação ainda vão ter que usar, começa a aliviar a partir de outubro para frente. Então o pessoal aqui do café provavelmente começa a melhorar mais no finalzinho de setembro, início de outubro para frente. Aqui na área de Minas também, nessa parte de café, aqui nessa parte aqui de Goiás também. Então essa região aqui que está indicando em tom verde, provavelmente a chuva venha mais a partir de outubro. Ao longo de outubro, setembro, começo de outubro ainda é irregular essa chuva. Tem chuva? Tem, mas tem períodos maiores de tempo seco. Já no Espírito Santo, mais ou menos dentro do padrão, um pouquinho mais de chuva no litoral, Rio de Janeiro também dentro do padrão, um pouco abaixo. Essa parte leste de Minas e sul de Minas ainda fica um pouco seco, vai ter chuva, mas períodos maiores de tempo seco. O litoral de São Paulo, uma situação melhor. O sul de São Paulo, que tem bastante aqui, área de batata, de feijão, de finalização, colheita de trigo, que já deve ter talvez já encerrado. A parte de frutas também, seja elas frutas temperadas ou não, vai começar a melhorar agora final de setembro, outubro para frente, começa aos poucos
a melhorar aqui em São Paulo, norte de São Paulo, aqui a parte norte de São Paulo, noroeste de São Paulo, a área do café aqui na região de Franca, também aqui no Triângulo Mineiro, começa a dar sinais de melhora. E também com isso vai diminuindo o calor, que vai ser forte essa semana. Essa semana, essa região aqui vai fazer muito calor nessa terça, quarta, quinta e talvez ainda sexta-feira. Então, começa aos poucos a melhorar. O Mato Grosso do Sul continua numa situação bastante complicada e o Mato Grosso também. Vai ter chuva nesses 2 meses? Vai. Mas nós vamos ter períodos de 5, 10, 12, talvez 15 dias ainda de pouca chuva. Então, aqui exige um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado. Recupera inicialmente as pastagens, mas o início do plantio da safra de verão pode ser que seja um pouquinho irregular. De repente, não se atracar tudo de uma vez e aos poucos ir avançando o plantio de maneira gradual à medida que a chuva vai chegando. Provavelmente aqui no Mato Grosso do Sul deve melhorar um pouco mais na segunda quinzena de setembro ou começo de outubro para frente. Paraná, mesma situação. Paraguai também, mesma situação. A Bolívia dá uma melhorada geral, mas esses 2 estados aqui que ainda preocupam um pouco. Em compensação, no Tocantins e Goiás e centro-oeste e norte de Minas, de Triângulo Mineiro, dá uma melhorada maior a partir de outubro. São Paulo é uma transição entre uma melhora agora pequena em setembro, começando a melhorar mais a partir de outubro. Na temperatura, como aqui vai ter, no geral, mais chuva, períodos de chuva e nublado, fica mais baixa que o normal, dá uma refrescada. Aqui também, como começa a descer a umidade, vai começando a refrescar, ficar mais fresquinho, toda a região norte, o centro-oeste, principalmente o Mato Grosso, que anda muito quente. Boa parte dessa anomalia deve ser do final de setembro e decorrer de outubro. Então vamos ter calor nesse período? Vamos, mas dá uma queda na temperatura, diminui um pouco esses calorão que andam chegando. Parte disso em função da chuva que está chegando e um pouco de algumas entradas de ar frio que ainda podem provocar alguma friagem nessa parte aqui do Acre, Amazonas, Rondônia, centro-oeste e sul do Mato Grosso Sul, Bolívia, Paraguai e partes aqui também. Que à medida que a chuva vai avançando, vai diminuindo o calor da região. Então, provavelmente a primavera, não a primavera calendário, porque esquece a estação para vocês estão agora no verão. Então essa reta final do inverno, primavera de calendário vai começar a reduzir um pouco o calorão que vem fazendo na área central aqui do país. Até aqui nessa parte do nordeste e norte de Minas também diminui um pouco o aquecimento. Assim como aqui São Paulo, boa parte de Minas, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mais dentro do normal, a temperatura é um pouco mais baixa, mais amena, menos quente nessa região do Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Rondônia, Bolívia, Paraguai. Algumas entradas de frio forte ainda pode acontecer agora nesse mês de setembro e primeira quinzena de outubro. Alguma friagem um pouquinho fora do padrão ainda pode pegar essa região. Geada, se tiver aqui no sul de Goiás, de Mato Grosso do Sul, oeste e sul de São Paulo, área serrana da Mantiqueira, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, até pode ter. No sul de Goiás, Triângulo Mineiro, a possibilidade de alguma geada em setembro, começo de outubro é mínima, é mais a temperatura baixa por alguns dias à noite. E aqui no Paraná ainda corre algum risco e o centro-sul do Paraguai também. Então nós vamos ter uma situação que começa a melhorar gradativamente o período de plantio da safra de verão a partir agora da segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de dezembro. É uma transição, períodos de chuva, períodos de pouca chuva, e começa a melhorar um pouquinho mais a partir de outubro indo para novembro. Essa região aqui custa um pouco a ter uma água decente, bem aqui que precisa bastante. Toda essa área aqui é a bacia do Paraná, uma boa parte dela, onde tem as principais represas que fornecem energia elétrica para o Brasil. Então, o pessoal economizar luz, usar com muito cuidado, mas principalmente economizar luz porque esse problema ainda vai continuar se agravando um pouco agora em setembro, começo de outubro, e só começa a aliviar provavelmente entre novembro e dezembro. Então a nossa crise energética vai longe ainda. Então, em termos gerais, vamos ter o quê? Uma melhora lenta e gradual,
com a volta da chuva no centro-oeste e norte do país e sudeste entre a segunda parte de setembro e primeira parte de outubro, começando a permitir gradualmente a retomada do plantio da soja e outras culturas de verão no sudeste e centro-oeste de maneira gradativa. Corre o risco ainda de algum veranico curto entre outubro e novembro, não dá para descartar. Então, esse começo da estação chuvosa não é de maneira constante, não é uma virada de chave. Acabou a seca, começa a estação da chuva, não. Ela vai vir aos poucos. Vai melhorar o pessoal da cana, vai começar a dar uma trégua, uma melhora para o pessoal do café, mais para o final do mês para frente, uma melhora nas pastagens nativas e cultivadas, uma melhora na fruticultura em geral, uma melhora nos hortifruti e granjeiros. No setor vestuário, esse calorão vai começar a dar uma trégua, ainda pode ter uma ou outra entrada de frio, de repente alguma finalização de liquidação de inverno, talvez ainda consigam, e uma venda gradual, normal, das roupas de primavera-verão. O pessoal da área de sorvete, bebidas quentes também vão ter uma situação mais favorável de agora para frente. Até com esse calorão, as vendas devem ter aumentado bastante. Essa semana, inclusive, deve aumentar bastante a venda de sorvete e bebidas, refrigerantes, sucos. Deve dar uma boa incrementada de venda no decorrer dessa semana e talvez até comece finalzinho, uma parte de setembro. Pode dar uma pequena freada no final de setembro, outubro, com algum friozinho um pouquinho inesperado no sudoeste e centro-oeste. Mas vamos torcer para que as chuvas não falhem e comecem a aparecer mesmo, para primeiro acabar com os focos de incêndio, depois melhorar a qualidade do ar e começar a melhorar para o agricultor. Mas economizem água e tomem cuidado com qualquer queimada de lixo na propriedade, porque a situação ainda está complicada. Esse mês de setembro ainda complica um pouco. Outubro começa a melhorar gradualmente. Para o setor energético, acredito que só lá para o final de novembro para frente é que começa a acender uma luzinha no fim do túnel. Da Climaterra, voltamos na próxima quinta-feira e não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos. Ronaldo Coutinho.